Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá-On. Um sábado de alegria. Como assim faísca um sábado de alegria? Depois da derrota do Londrina ontem à noite para a equipe da Ponte Preta, o Vasco respira na tabela da Série B. E hoje, a minha resenha por aqui é como que o Vasco vai conseguir chegar a esse acesso. Trocar uma ideia aí com você, torcedor, a postura que o torcedor deve ter daqui para frente, a postura que o time deve ter daqui para frente. Estamos tão perto, estamos chegando. Eu sei que é difícil, essa equipe do Vasco oscila muito, mas tudo converge para que o Vasco consiga realmente esse acesso. E antes de mais nada, vou pedir para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, faça chegar aí ao maior número de vascaínos possíveis. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, você que na última quarta-feira foi dormir com dor de cabeça, depois daquele atropelo que o Vasco acabou levando da equipe do Cruzeiro, 3-0, e mais uma vez um atropelo que não é o adversário que impõe ao Vasco, é o Vasco que acaba se atrapalhando sozinho e se joga na frente de um adversário para que o adversário consiga atropelar. E olha, torcedor, que isso vem sendo recorrente. O torcedor do Vasco já está se acostumando. Nunca na história centenária desse clube, o Vasco conseguiu o vexame de ter aí 8 derrotas consecutivas em jogos fora de casa. E olha que o Vasco já teve fases terríveis na sua história. Só que agora parece que a gente conseguiu superar todas essas possibilidades e chegou realmente ao fundo do poço. Faltando aí 7 rodadas para terminar essa Série B, o que nós torcedores, quem analisa o futebol e quem quer o bem do Vasco tem que entender? Inclusive, a capa de hoje do Faísca Tá-On é isso. Estamos no final da guerra e nós temos alguns soldados que trouxeram nós até a esse ponto aqui. Nós estamos quase conquistando o nosso objetivo. E a nossa guerra, a nossa pátria, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Os soldados que nós temos à disposição para salvar o Vasco e ganhar essa guerra são esses que todos nós sabemos que no ano que vem não tem condições de disputar uma Série A com a camisa do Vasco. Mas nem por isso eu vou deixar de apoiar, nem por isso eu vou ficar vaiando e vou ficar criticando esses caras a todo momento, porque isso não vai fazer o Boza conseguir ter melhor resultado dentro de campo. Isso não vai fazer com que o Quinteiro não fique fazendo gol contra como fez em 2 jogos importantíssimos. Isso não vai fazer com que o Edmar consiga chegar na linha de fundo e consiga cruzar a bola na cabeça de alguém. Isso não vai fazer com que o Fábio Gomes vire um artilheiro de uma hora para outra com a camisa do Vasco. Então, torcedor, o que a gente precisa entender é que a causa maior é o Vasco e não esses jogadores. E esses jogadores, ano que vem, mesmo não ficando no Vasco, se eles conseguirem um acesso, cada um deles vai conseguir se empregar em algum lugar. E no mundo do futebol é assim. Só que, para isso acontecer, ainda faltam 7 rodadas. E você, torcedor, pode acompanhar aí na tabela, dá uma olhadinha aí como ficou essa tabela depois desses jogos ainda. Algumas equipes ainda faltam completar, como é o caso do Ituano. Mas vamos focar aí na tabela, torcedor, no Vasco e no Londrina. O Vasco tem 48 e o Londrina tem 45. Para o Vasco sair do G4 na próxima rodada, só uma tragédia realmente. O Londrina teria que vencer o Vasco por 4 gols de diferença em São Januário
para poder aí tirar essa diferença que tem hoje no saldo de gols. E o Vasco vencendo, então nem se fala, abre 6 pontos do Londrina. O Londrina que depois desse jogo contra o Vasco sai contra o Guarani, que vem numa recuperação muito grande, e depois vai pegar o Grêmio, ou seja, praticamente elimina o Londrina dessa disputa. Dessas equipes que ainda não jogaram, quem pode chegar mais perto do Vasco ainda é a equipe do Ituano, que tem aí 41 pontos, vai enfrentar o Brusque daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, pode chegar a 44 e fica a 4 pontos do Vasco. Mas enfim, ainda existe uma gordura se o Vasco conseguir essa vitória contra o Londrina. Hoje ela já é uma gordura bacana. O Vasco está uma rodada na frente de todos os seus concorrentes, faltando apenas 7 jogos. Então, torcedor, nós temos que ser suficientemente inteligentes. Quinta-feira é dia de São Januário virar um caldeirão. É dia de São Januário continuar apoiando todos esses jogadores. E olha que o técnico Jorginho tem tentado dar uma cara, um modelo para o Vasco, que até agora ainda não engrenou, porque o Vasco acaba tropeçando em muitos erros individuais. Por exemplo, na estreia do Jorginho no jogo contra o Grêmio, o Jorginho tinha um plano de jogo e conseguiu sair na frente. Só que com tantos erros individuais, como foi o gol contra do Quinteiro, como foi aquele contra-ataque que no primeiro momento o Léo Matos errou, depois o Yuri também errou, acabou errando, no próprio jogo contra o Cruzeiro, que o Vasco até os 24 minutos do primeiro tempo tinha o jogo sob controle, era um jogo que estava controlado. O Cruzeiro não tinha dado nenhum chute no gol do Vasco ainda. Aí o Ignaldo vai sair driblando na frente da área, jogador que tem dificuldade na tomada de decisão, e isso não me surpreende. O Ignaldo, que até um ano atrás jogava aí na Várzea, lá do Maranhão, e é um jogador que eu sempre falo que é o que eu crio a maior expectativa desses da base, porque eu não sei onde ele pode chegar, porque ele tem um potencial de crescimento muito grande ainda, porque é um jogador que até agora foi muito pouco estimulado tecnicamente, taticamente e até fisicamente. Imagina o que ele não tem para aprimorar em todos esses fatores. E o Jorginho, na sua apresentação, deixou claro que o Ignaldo tem essa dificuldade na tomada de decisão. Antes mesmo dele escorregar no lance do gol do Cruzeiro, era um contra-ataque do Vasco de 4 contra 3, que ele acabou aí segurando a bola, chutando no gol, quando poderia ter passado essa bola. Então, o que precisa ficar aí bem claro é que esses erros individuais acabam custando os resultados positivos do Vasco. E se vier uma pressão muito grande da arquibancada, esses caras acabam sentindo ainda mais. Então é hora de apoiar, é hora de tentar aí dar o seu melhor na arquibancada também para fazer com que essa equipe do Vasco vença a equipe do Londrina. E olha, torcedor, vencendo o Londrina, abre um leque muito grande de processo. O Vasco pega o Operário fora de casa, inclusive ontem, informação do canal Atenção Vascaínos, o Vasco conseguiu adiar em um dia o jogo com o Novo Horizontino, levando de sexta para sábado. Então eu acho que o Vasco trilha um caminho aí para conseguir esse acesso. Eu acho que o técnico Jorginho deve aí repetir as equipes que ele vem fazendo aí nos últimos jogos, tentar dar algum tipo de entrosamento e melhorar algumas coisas nessa equipe do Vasco. Por exemplo, algo que precisa ser mais treinado e aprimorado é essa saída de bola do Andrei. O Andrei acaba saindo e acaba tendo muita dificuldade, porque ou ele sai com o Bosa, ou ele sai com o Anderson Conceição, ou com os laterais, só que o Vasco não consegue sustentar essa saída de bola. A partir da hora que o Andrei tenta o segundo passe, ele dá a jogada e sai para receber, a bola já não chega nele. Então isso é um detalhe que eu acho que o Vasco precisa aprimorar já para o próximo jogo. A gente pôde observar ontem à noite uma equipe do Londrina que não marcou a equipe da Ponte Preta lá em cima, uma equipe que segurou um pouquinho, acredito que vai fazer o mesmo em São Januário, e daí que o Vasco vai ter que ter muita paciência para poder tocar essa bola, segurar essa bola, rodar e achar o momento certo para poder ser o protagonista e mandar no jogo. Lembrando que o Londrina tem o desfalque praticamente do seu ataque titular. O Leandrinho, que ontem à noite foi expulso, e também o Douglas Coutinho, um atacante de muita força mesmo, que acabou jogando aí no Atlético Paranaense, teve algum destaque, lá no Londrina está se encontrando, só que ainda bem que levou o terceiro cartão amarelo. Então, torcedor, com o resultado de ontem, com esses desfalques, eu acho que com o seu apoio, com o seu grito na arquibancada, é com esses soldados aí que nós vamos poder chegar ao acesso, e é isso que eu espero. Terminando meu Faísca Tá On de hoje, quero mandar um abraço e um beijo para Natália, de 5 aninhos, ela que é filho do Edson, aí, um parceiro nosso, amigo aí do Dr. Bernardo, ela que está completando hoje 5 aninhos, toda a saúde do mundo, toda a felicidade do mundo para a Natália, que já é uma torcedora do Vasco, canta o hino, canta as músicas da torcida, enfim,
Um abraço aí para a Natália e para você, torcedor. O nosso encontro semana que vem aqui no Faísca Tá On, se Deus quiser, com uma vitória contra o Londrina. Que daí o vascaíno vai poder ter aquela sensação de alívio, que está chegando cada vez mais perto de vencer a sua guerra particular. E a sua guerra particular é sair dessa Série B e entrar nessa Série A. Abraço, galera!